E se eu te contasse que uma menina de 8 anos guardou um amor impossível por décadas, até que o destino transformou esse sonho silencioso na história de família mais emocionante que você já ouviu? Uma costureira simples e um milionário. Dois mundos que jamais deveriam se encontrar, mas que o amor uniu de forma surpreendente. Esta é a história de Marina e Rafael, onde cada ponto bordado carregava lágrimas e esperanças. Me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber qual cidade está acompanhando essa história incrível. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like se você quer mais histórias emocionantes como esta. Agora vem comigo descobrir como um amor impossível se transformou em um final que vai te fazer acreditar no destino. Marina apertou os dedos pequenos na barra do vestido azul marinho, enquanto seguia sua mãe Rosa pelas portas imponentes da mansão Santos. O mármore gelado do chão refletia as luzes douradas do lustre, criando um mundo que parecia saído de um conto de fadas. Aos 8 anos, ela nunca havia visto tanta elegância reunida em um só lugar. "Lembra o que te falei, Marina?", sussurrou Rosa, ajustando a bolsa de costura no ombro. Olhos baixos, palavras medidas. "Não esqueça qual é o nosso lugar aqui." Mas como poderia manter os olhos baixos, quando tudo ao redor parecia pulsar com uma magia própria? Os tapetes persas, os quadros emoldurados em ouro, as flores frescas dispostas em vasos de cristal. Cada detalhe contava uma história de riqueza que Marina só conhecia através das janelas dos ônibus que passavam pelo bairro dos Jardins. O som de passos descendo a escadaria curvada fez ambas ergueram os olhos. Um jovem de 16 anos descia com a naturalidade de quem nascera naquele palácio. Cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, olhos verdes que pareciam guardar segredos e um sorriso que iluminava todo o ambiente. "Mãe, a senhora Santos está esperando no salão", disse ele, dirigindo-se a Rosa com educação respeitosa. Então seus olhos encontraram os de Marina, e algo inexplicável aconteceu. O tempo pareceu diminuir, e ela sentiu o coração disparar de uma forma que não compreendia. "Como é seu nome, pequena?", perguntou Rafael, abaixando-se para ficar na altura dela. "Marina", respondeu em um fio de voz, sentindo as bochechas queimarem. "Marina", repetiu ele, pensativo. "É um nome bonito, como as águas calmas da Baía de Guanabara." Rosa puxou delicadamente a filha pelo braço. "Venha, Marina, não podemos atrasar a senhora Santos." Mas enquanto eram conduzidas pelo corredor, Marina não conseguiu resistir a olhar para trás. Rafael ainda estava parado no final da escadaria, observando-a com uma expressão curiosa. Quando seus olhares se cruzaram novamente, ele acenou discretamente, e Marina sentiu que algo fundamental havia mudado dentro dela. Naquela noite, deitada em sua cama simples no apartamento da Vila Madalena, Marina repetiu o nome dele como uma oração. Rafael Santos, Rafael Santos. Não sabia ainda que acabara de conhecer o homem que ocuparia seus pensamentos pelos próximos 25 anos, transformando cada batida do coração em uma lembrança daquele sorriso e daqueles olhos verdes que haviam visto algo especial nela. O que ela também não imaginava era como esse primeiro encontro plantaria a semente de um amor que desafiaria todas as convenções sociais e se tornaria a base de uma família que ninguém poderia ter previsto. 10 anos se passaram como páginas viradas em segredo. Marina, agora aos 18 anos, havia crescido com a elegância de uma flor que aprende a florescer mesmo em terreno difícil. Suas idas à mansão Santos se tornaram mais frequentes à medida que as habilidades de costura de Rosa ganhavam reconhecimento entre as famílias abastadas do bairro. "Aquela menina tem mãos de ouro", comentava a senhora Santos com as amigas durante os chás da tarde. "Herda o talento da mãe, mas tem algo mais, um toque especial nos bordados." Marina ouvia esses comentários escondida atrás das cortinas de seda, onde costumava se refugiar para observar Rafael sem ser vista. Ele agora tinha 26 anos, formado em administração pela USP e trabalhando na empresa da família. Cada movimento dele era calculado, cada palavra medida, mas ainda guardava aquele sorriso que havia cativado a menina de 8 anos. "Por que você se esconde tanto?", perguntou Rafael numa tarde de domingo,
aparecendo de repente ao lado da cortina onde Marina se ocultava. O coração dela disparou como um pássaro assustado. Eu não estava me escondendo. Estava verificando se a costura da cortina estava bem feita. Rafael riu, uma risada baixa e genuína que fez Marina sentir borboletas no estômago. Há quantos anos você verifica essas cortinas, Marina? Devem ser as mais inspecionadas de São Paulo. Ela corou profundamente, mas algo na voz dele a encorajou a levantar os olhos. Desde que tenho idade suficiente para reparar em costuras mal feitas. E o que mais você repara? A pergunta pegou Marina desprevenida. Por um momento, ela quase confessou que reparava em como ele passava a mão pelos cabelos quando estava pensativo, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre projetos da empresa, como tratava os funcionários com respeito genuíno, detalhes que havia catalogado cuidadosamente ao longo dos anos. Reparo em detalhes, respondeu diplomaticamente. Detalhes são importantes, concordou Rafael, estudando o rosto dela com intensidade. Às vezes são os detalhes que fazem toda a diferença entre algo comum e algo extraordinário. Antes que Marina pudesse responder, a voz de Rosa ecoou pelo corredor. Marina, onde você está? Precisamos terminar as medidas da senhora Santos. Rafael deu um passo para trás, mas não antes de murmurar. Tenho a impressão de que você vê mais detalhes do que imagina, Marina. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente como uma música que não saía da cabeça. Seria possível que ele houvesse notado sua presença todos esses anos? Que soubesse sobre sua admiração silenciosa? Mas na manhã seguinte, a realidade voltou com força total quando Rosa mostrou o convite de casamento que acabara de receber. Rafael Santos se casaria com Beatriz Almeida, herdeira de uma tradicional família carioca. E Marina seria responsável por costurar o vestido de noiva mais importante da temporada social, bordando à mão cada detalhe que celebraria a união do homem que amava com outra mulher. As lágrimas de Marina caíram sobre a seda marfim como gotas de chuva em pétalas delicadas. Cada ponto que dava no vestido de noiva de Beatriz era uma pequena despedida, cada pérola bordada uma promessa quebrada que ela nunca havia feito, mas que o coração guardava há anos. É o vestido mais bonito que já fizemos, comentou Rosa, observando o trabalho meticuloso da filha. Você tem um dom especial para transformar tecido em poesia. Marina assentiu em silêncio, sem ter coragem de confessar que cada verso dessa poesia falava de amor perdido. Havia passado 3 semanas inteiras trabalhando no vestido, e cada hora era uma tortura doce. Sabia que quando entregasse a peça finalizada, também estaria entregando qualquer esperança de que seus sonhos secretos se tornassem realidade. Posso ver como está ficando? A voz de Rafael na porta do ateliê improvisado fez Marina sobressaltar. Ele estava elegante como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, uma inquietação que ela não conseguia decifrar. É azar o noivo ver o vestido antes do casamento, disse Rosa rapidamente, cobrindo a peça com um tecido branco. Não vim ver o vestido, respondeu Rafael sem tirar os olhos de Marina. Vim falar com Marina. O coração dela acelerou. Rosa olhou de um para outro, percebendo uma tensão no ar que não compreendia completamente, mas que a deixava desconfortável. Vou buscar mais pérolas na sala ao lado, disse Rosa diplomaticamente. Vocês têm 5 minutos. Quando ficaram sozinhos, Rafael aproximou-se devagar, como se tivesse medo de assustar um animal selvagem. Marina, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja completamente honesta comigo. O que é? Sussurrou ela, mal conseguindo respirar. Todos esses anos, você estava me observando, não estava? A pergunta atingiu Marina como um raio. Ela podia negar, inventar uma desculpa, preservar sua dignidade. Mas algo no tom de voz dele, na vulnerabilidade de seus olhos verdes, a fez escolher a verdade. Sim, admitiu baixinho. Estava. Rafael fechou os olhos por um momento, como se houvesse recebido uma confirmação que, ao mesmo tempo, desejava e temia. Por quê? Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Porque desde os 8 anos, cada vez que te vejo, sinto como se o mundo fizesse mais sentido.
porque você foi a primeira pessoa que me olhou como se eu fosse mais do que apenas a filha da costureira, porque... Pare. A voz de Rafael saiu embargada. Não continue. Por que não? Porque amanhã eu me caso com Beatriz, e se você terminar essa frase, vou fazer algo que vamos nos arrepender para sempre. O silêncio que se seguiu foi carregado de todas as palavras não ditas, todos os sentimentos represados durante anos. Marina podia ver a luta interna refletida no rosto de Rafael, o homem que respeitava compromissos, lutando contra o coração que talvez soubesse, há mais tempo do que admitia, que havia algo especial naquela menina que crescera diante de seus olhos. O vestido ficará pronto amanhã de manhã, disse Marina finalmente, recuperando a compostura. Desejo toda a felicidade do mundo para vocês dois. Rafael estendeu a mão como se quisesse tocar o rosto dela, mas parou no meio do movimento. Marina, eu... Não, interrompeu ela gentilmente. Algumas coisas são melhor deixadas não ditas. Ele assentiu com dificuldade e se virou para sair. Na porta parou e olhou para trás uma última vez. Para que conste, eu também reparei em detalhes todos esses anos, e você nunca foi apenas a filha da costureira para mim. Quando Rafael partiu, Marina finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Tinha 24 horas para terminar o vestido que celebraria o casamento do único homem que já amara. E depois disso, teria uma vida inteira para aprender a amar outra pessoa. Mas algo no fundo do coração sussurrava que algumas histórias não terminam no altar, apenas ganham um novo capítulo. 5 anos. 5 longos anos se passaram desde que Marina entregara o vestido de noiva mais perfeito de sua carreira e desde que Rafael partira para o Rio de Janeiro com Beatriz. A mansão Santos ficou vazia, coberta por uma melancolia palpável que parecia contaminar todo o bairro dos Jardins. Marina, agora aos 28 anos, havia se estabelecido como uma das costureiras mais respeitadas da região. Seu pequeno ateliê na Vila Madalena recebia encomendas de toda São Paulo, mas cada sucesso profissional parecia ecoar em um vazio pessoal que ela aprendera a carregar com dignidade silenciosa. Você precisa sair mais, filha, insistia Rosa numa tarde de quinta-feira, enquanto organizavam tecidos. Aquele moço do mercado, o Carlos, sempre pergunta por você. É um bom rapaz, trabalhador. Mãe, por favor, Marina suspirou, concentrando-se nas medidas de um vestido de festa. Estou bem assim. Bem? Rosa parou o que estava fazendo e olhou fixamente para a filha. Marina, você tem 28 anos e vive como uma viúva. Quando foi a última vez que sorriu? Um sorriso de verdade, não esses sorrisos educados que dá para as clientes. A pergunta atingiu Marina em cheio. Quando havia sido mesmo? Não conseguia se lembrar. Nos últimos 5 anos, sua vida havia se tornado uma sequência cuidadosamente orquestrada de trabalho, leituras noturnas e caminhadas solitárias pelo parque. Havia construído uma rotina segura, previsível, que a protegia da dor, mas também da alegria. Eu sou feliz do meu jeito, mentiu suavemente. Rosa se aproximou e segurou as mãos da filha entre as suas. Minha querida, eu te vi crescer observando aquele menino como se ele fosse o sol. Sei que foi difícil quando ele se casou e partiu. Mas ele partiu, Marina. Fez sua vida longe daqui. Você não pode passar a sua vida inteira esperando... Esperando o quê? A voz de Marina saiu mais afiada do que pretendia. Eu não estou esperando nada. Apenas vivo minha vida. Isso não é viver, é sobreviver. As palavras de Rosa ecoaram na cabeça de Marina durante toda a semana. Sobreviver. Era isso mesmo que estava fazendo? Havia se acostumado tanto com a presença constante da ausência de Rafael que parara de questionar se era possível sentir algo além daquela melancolia familiar. Na sexta-feira seguinte, Marina decidiu fazer algo diferente. Em vez de voltar direto para casa após o trabalho, caminhou até o café da esquina, onde costumava ver casais jovens conversando animadamente. Pediu um cappuccino e se sentou junto à janela, observando a vida passar. Marina Santos, uma voz masculina a fez virar. Era Carlos, o rapaz do mercado de quem sua mãe sempre falava. Alto, olhos castanhos gentis, sorriso sincero. Oi, Carlos, respondeu,
genuinamente surpresa ao vê-lo ali. Posso me sentar? Prometo não incomodar muito. Marina assentiu, e Carlos se sentou à sua frente com naturalidade. Durante 1 hora, eles conversaram sobre coisas simples, o clima, as mudanças no bairro, os planos dele para expandir o pequeno negócio da família. Ele era inteligente, engraçado, atencioso. Quando se despediram, Carlos perguntou se poderia convidá-la para jantar na semana seguinte. Marina quase disse sim. Quase. Mas no último segundo, algo a fez hesitar. Pode me dar mais alguns dias para pensar? Pediu. Claro, sorriu Carlos sem pressionar. Quando estiver pronta. Naquela noite, Marina se olhou no espelho do quarto. Viu uma mulher bonita, talentosa, com toda a vida pela frente. Viu também os olhos que ainda guardavam a esperança tola de uma menina de 8 anos que acreditava em contos de fada. Talvez seja a hora de crescer de verdade, sussurrou para o reflexo. Mas no fundo do coração, uma voz teimosa respondia. Ou talvez seja a hora de acreditar que alguns contos de fada apenas demoram mais para começar. A notícia chegou numa manhã de terça-feira, através da senhora Santos, que apareceu no ateliê de Marina com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Beatriz havia morrido em um acidente de carro no Rio de Janeiro e Rafael estava voltando para São Paulo, um homem quebrado retornando a uma casa que não era mais lar. Ele está muito abalado, dizia a senhora Santos, aceitando o chá que Rosa lhe ofereceu. Não fala com ninguém, mal se alimenta. Decidiu voltar para a mansão na semana que vem, mas, sinceramente, não sei se é uma boa ideia. Aquela casa grande demais para uma pessoa só. Marina sentia o coração disparar com cada palavra. Durante 5 anos, havia se esforçado para construir uma vida sem Rafael Santos. E agora ele retornava, não como o jovem confiante que partira, mas como um homem devastado pela perda. Se precisar de alguma coisa, qualquer ajuda com a casa, ofereceu Rosa diplomaticamente. Na verdade, a senhora Santos hesitou. Eu estava pensando... Marina sempre teve um toque especial para deixar as coisas acolhedoras. Talvez pudesse dar uma olhada na mansão antes dele chegar. Apenas para verificar se está tudo em ordem, se as cortinas precisam de reparo, essas coisas... Marina quase engasgou com o chá. Voltar àquela casa depois de todos esses anos, respirar o ar que ele respiraria, tocar objetos que ele tocaria. Eu não sei se é uma boa ideia, começou. Por favor, interrompeu a senhora Santos. Você sempre foi especial para a nossa família. E agora, com Rafael nesse estado, qualquer gesto de carinho pode ajudar. 2 horas depois, Marina se encontrava parada diante dos portões da mansão Santos, as chaves nas mãos trêmulas. A propriedade parecia ainda mais imponente depois de 5 anos fechada. Os jardins cuidados pelos funcionários, mas sem vida, sem a energia que apenas uma família pode trazer. Ao abrir a porta principal, Marina foi atingida por uma onda de memórias. O lustre de cristal continuava lá, mas parecia menos brilhante. Os móveis estavam cobertos por tecidos brancos, como fantasmas de uma vida que já não existia. Subiu as escadas devagar, lembrando-se da primeira vez que vira Rafael descendo aqueles degraus. No quarto principal, parou diante da cama imponente onde ele dormiria sozinho, carregando a dor de ter perdido a esposa. Marina passou 3 horas arrumando a casa. Tirou as capas dos móveis. Abriu as janelas para deixar o ar fresco entrar. Trocou os lençóis da cama, colocou flores frescas nos vasos. Em cada gesto, colocava um pouco do carinho que guardara todos esses anos, preparando um refúgio para o homem que amava e que retornava quebrado ao lugar onde sua história começara. Quando terminou, a casa respirava novamente. Não era mais um mausoléu de memórias felizes, mas um lar pronto para receber alguém que precisava de cura. Marina estava prestes a sair quando ouviu o som de um carro na entrada. O coração gelou. Rafael não deveria chegar até a semana seguinte. Escondeu-se atrás das cortinas da sala, o mesmo lugar onde costumava se refugiar anos atrás, e observou um homem sair do carro. Era Rafael, mas um Rafael transformado. Mais magro, ombros curvados pelo peso da dor, cabelos grisalhos nas têmporas. Ainda bonito, mas com uma melancolia que parecia ter se instalado em cada linha de expressão. Ele parou na porta da frente, respirou fundo e entrou. Marina ouviu seus passos ecoando pelo mármore,
Imaginou sua surpresa ao encontrar a casa arrumada e acolhedora. Queria sair correndo, desaparecer antes que ele descobrisse quem havia preparado tudo aquilo. Mas algo a mantinha ali, escondida, observando o homem que havia definido o rumo de sua vida emocional retornar ao lugar onde tudo começara. Então Rafael apareceu na sala, e seus olhos, ainda verdes, mas agora carregados de uma tristeza profunda, encontraram os dela através da cortina. "Marina!" Sua voz saiu rouca, incrédula. "É você?" Não havia mais como se esconder. Marina saiu de trás da cortina, sentindo-se como a menina de 8 anos que fora descoberta espionando. Sua mãe me pediu para arrumar a casa", explicou, as bochechas queimando. Rafael a observou por um longo momento, e Marina viu algo se mover por trás daqueles olhos tristes. Reconhecimento, surpresa e uma emoção que não conseguia identificar. "Ainda se esconde atrás das cortinas", disse finalmente, e pela primeira vez em 5 anos, esboçou algo que quase se parecia com um sorriso. O silêncio que se seguiu foi carregado de 5 anos de ausência e 20 anos de história não escrita. Marina permaneceu imóvel, observando Rafael processar sua presença ali, naquela casa que agora parecia menor com ele dentro dela novamente. "A casa está perfeita", disse Rafael finalmente, olhando ao redor. "Você sempre teve um dom para isso, para tornar lugares frios em lares acolhedores." "Era o que sua mãe queria", respondeu Marina diplomaticamente, ainda sentindo o coração disparado. "Que você se sentisse bem voltando para casa." "Casa." Rafael repetiu a palavra como se fosse estrangeira. "Não tenho certeza se ainda sei o que isso significa." A dor na voz dele fez Marina esquecer qualquer constrangimento. Deu um passo à frente, movida pelo instinto de consolar que sempre tivera. "Sinto muito pela Beatriz", disse com sinceridade genuína. Ela parecia ser uma pessoa especial. Rafael fechou os olhos brevemente. Era. Ela era tudo que uma esposa deveria ser. Elegante, inteligente, de boa família. Construímos uma vida bonita juntos. Mas... Marina percebeu a hesitação na voz dele. "Mas..." Rafael a olhou diretamente, e Marina viu uma honestidade brutal em seus olhos. "Você quer saber a verdade? Durante esses 5 anos houve momentos, muitos momentos, em que eu me perguntava se havia feito a escolha certa." O coração de Marina parou. "Rafael..." "Não," ele levantou a mão. "Deixe-me terminar. Preciso dizer isso mesmo que seja egoísta. Beatriz merecia um marido que a amasse completamente, sem reservas. E eu tentei, Marina. Deus sabe como tentei. Mas havia sempre uma parte de mim que... Que o quê? Que se perguntava sobre a menina de olhos doces, que cresceu observando detalhes que ninguém mais percebia. Que se perguntava o que teria acontecido se eu houvesse sido corajoso o suficiente para escutar o que você ia me dizer naquele dia, antes do meu casamento. Marina sentiu lágrimas queimarem os olhos. "Rafael, não faça isso. Não agora, quando você está sofrendo. Quando é que vou fazer?" A voz dele saiu desesperada. "Passei 5 anos fingindo que podia esquecer. Que podia construir uma vida feliz ignorando o que sentia cada vez que lembrava daqueles olhos castanhos me observando com tanto carinho. O que você sentia?" As palavras escaparam num sussurro. Rafael se aproximou devagar, até ficarem a poucos centímetros de distância. Sentia que havia encontrado algo raro e precioso e que estava desperdiçando por medo de desafiar convenções sociais. Sentia que você me via, o homem real, não o herdeiro dos santos. E isso me assustava porque significava que eu teria que ser digno do que via em seus olhos. Marina mal conseguia respirar. 20 anos de amor silencioso, 5 anos de saudade, e ali estavam eles, finalmente admitindo o que sempre havia existido entre eles. "Eu te amava", confessou em um fio de voz. "Desde os 8 anos te amei com a pureza de quem não entende de diferenças sociais ou impossibilidades. E mesmo depois que você partiu, mesmo sabendo que nunca poderia ter você, continuei amando. Marina." Rafael estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dela, como se quisesse ter certeza de que era real. "Eu não sou mais o mesmo homem que você conheceu. A dor mudou algo em mim. Não sei se ainda sou capaz de... De quê? De ser feliz.
de acreditar que mereço uma segunda chance. Marina cobriu a mão dele com a sua. Ninguém merece carregar culpa pelo que poderia ter sido. E dor não define quem somos. Apenas nos ensina a valorizar o que realmente importa. Rafael a observou com intensidade, como se estivesse memorizando cada traço do rosto dela. E o que importa, Marina? Amor verdadeiro, conexão real, a coragem de escolher o coração em vez do que é esperado. Mesmo quando já é tarde demais? Marina sorriu através das lágrimas. Quem disse que é tarde demais? Você voltou para casa, Rafael. E eu ainda estou aqui, ainda te amando como naquele primeiro dia. Pela primeira vez em meses, algo se iluminou nos olhos verdes de Rafael. Não era felicidade ainda, era pequena demais para isso, mas era esperança. E às vezes, esperança é suficiente para recomeçar. 3 meses se passaram desde o retorno de Rafael. 3 meses de encontros casuais no jardim, conversas cuidadosas que dançavam ao redor de sentimentos profundos, olhares que diziam mais do que as palavras permitiam. Marina havia voltado à sua rotina, mas agora havia algo diferente no ar, uma tensão doce, uma possibilidade que pairava entre eles como uma promessa não cumprida. Foi numa tarde de quinta-feira que Rafael apareceu na porta do ateliê de Marina. Ela estava sozinha. Rosa havia saído para comprar materiais, e o ambiente íntimo parecia amplificar a nervosidade que irradiava dele. "Posso entrar?" perguntou, embora já estivesse na soleira da porta. "Claro." Marina deixou de lado o vestido em que trabalhava. "Aconteceu alguma coisa?" Rafael entrou devagar, olhando ao redor do espaço que Marina havia criado. Era pequeno, mas acolhedor, cheio de tecidos coloridos, manequins vestidos com criações delicadas, uma expressão perfeita da sensibilidade artística dela. "Você construiu algo bonito aqui", comentou. "É meu refúgio", admitiu Marina. "O lugar onde posso criar sem julgamentos." "Marina, eu preciso te fazer uma proposta." A voz de Rafael estava tensa, formal demais para o tom íntimo que haviam desenvolvido nos últimos meses. O coração dela acelerou. Que tipo de proposta? Rafael respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um precipício. Uma proposta que vai soar louca, talvez até ofensiva, mas preciso que você escute até o final antes de me dar uma resposta. Marina assentiu, incapaz de pronunciar palavra. "Minha família está pressionando para que eu tenha um herdeiro. Com Beatriz nunca conseguimos. Bem, isso não importa agora. O que importa é que eles acham que preciso me casar novamente rapidamente com alguém adequada da nossa classe social." O estômago de Marina se contraiu. "E você quer que eu te ajude a encontrar alguém assim?" "Não." Rafael a olhou intensamente. "Quero que você tenha um filho meu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o mundo houvesse parado de girar. "Como?" "Um acordo." As palavras saíam atropeladas, como se Rafael houvesse ensaiado, mas perdido a coragem no meio do caminho. "Médico, legal, tudo documentado. Você engravidaria através de procedimentos clínicos. Eu garantiria segurança financeira para vocês dois. Uma casa, conta bancária, educação para a criança, tudo o que precisassem." Marina sentou-se pesadamente numa cadeira, processando o que acabara de ouvir. "Por que eu? Porque confio em você. Porque sei que seria uma mãe genuína que amaria essa criança independentemente das circunstâncias. Porque..." Ele hesitou. "Porque não consigo imaginar ter um filho com mais ninguém. E os sentimentos entre nós?" Rafael desviou o olhar. "Seria puramente profissional. Um acordo para benefício mútuo. Você teria a segurança que nunca teve. Eu teria um herdeiro. E a criança cresceria amada." Marina se levantou bruscamente, caminhando até a janela. "Você está me pedindo para ser uma barriga de aluguel." "Não." A voz de Rafael saiu mais alta do que pretendia. "Estou te pedindo para ser a mãe do meu filho. Há uma diferença enorme." "Qual diferença?" "Você não me quer como esposa, apenas como um meio para ter um herdeiro." "Marina..." Rafael se aproximou por trás, mas não a tocou. "Não é sobre o que eu quero. É sobre o que posso oferecer. Você merece mais do que um homem quebrado que ainda está aprendendo a viver sem culpa." Marina se virou para encará-lo. "E se eu disser sim? E se durante esses 9 meses algo mudar entre nós?
E se desenvolvermos sentimentos que vão além do acordo? Então lidaremos com isso quando acontecer. Isso não é resposta, Rafael. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina conhecia bem. Tudo bem. Se durante o processo qualquer um de nós desenvolver sentimentos que vão além do acordo, seremos honestos sobre isso. Não fingiremos que não existem. Marina o estudou por um longo momento. Era loucura. Era arriscado. Era completamente fora de qualquer padrão social aceito. Mas quando olhou nos olhos verdes de Rafael, viu algo que a fez hesitar. Não era apenas desespero ou conveniência. Havia ali um amor cuidadoso, protegido, que não ousava se revelar completamente. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Quanto tempo? Alguns dias. Rafael assentiu. E Marina, qualquer que seja sua resposta, não mudará o que sinto por você. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha com uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. Aceitar significava finalmente ter uma família com o homem que sempre amou, mesmo que não fosse da forma tradicional. Recusar significava preservar sua dignidade, mas talvez perder a única chance de construir algo real com Rafael. 3 dias depois, ela deu sua resposta. Aceito, disse Marina, as palavras saindo com mais firmeza do que sentia. Mas tenho 3 condições. Rafael, que havia passado 3 dias sem dormir direito esperando por essa resposta, sentou-se na cadeira em frente a ela, como se as pernas houvessem perdido a força. Quais condições? Marina havia ensaiado esse momento dezenas de vezes, mas agora com Rafael ali, vulnerável e esperançoso, quase perdeu a coragem. Primeira, isso será um acordo profissional em todos os aspectos médicos, mas quero que seja claro que não sou funcionária sua. Mantenho minha independência, meu trabalho, minhas decisões. Concordo. Segunda, depois que a criança nascer, quero manter minha própria casa. Não vou morar na mansão nem ser sustentada como uma amante escondida. Quero construir minha vida ao lado da criança, não na sombra da sua. Rafael assentiu, embora algo em seus olhos mostrasse um leve desapontamento. E a terceira? Marina respirou fundo. Se durante esse processo qualquer um de nós desenvolver sentimentos românticos genuínos, não baseados na situação ou na criança, mas sentimentos reais, temos que ser completamente honestos um com o outro. Nada de fingir ou reprimir. Você acha que isso pode acontecer? A voz de Rafael saiu baixa, carregada de uma esperança que ele tentava esconder. Não sei, mentiu Marina, porque já sabia que amá-lo ainda mais seria inevitável. Mas, se acontecer, quero que lidemos com isso como adultos. Rafael estendeu a mão. Então, temos um acordo. Marina olhou para a mão estendida por um momento antes de apertar. O toque enviou uma corrente elétrica por todo o corpo, e ela viu nos olhos dele que não fora a única a sentir. 2 semanas depois, Marina se encontrava na clínica mais renomada de São Paulo, passando por exames médicos, enquanto Rafael preenchia documentos legais numa sala ao lado. O processo era clínico, científico, desprovido de qualquer romantismo. Mas quando os médicos confirmaram que tudo estava perfeito para o procedimento, Marina viu Rafael sorrir, um sorriso genuíno que não via há meses. Não precisa fazer isso se mudou de ideia, disse ele quando saíram da clínica. Não mudei de ideia. Marina parou na calçada, forçando-o a olhar para ela. Rafael, eu quero esse bebê, não apenas porque é seu, mas porque será nosso. E independentemente do que acontecer entre nós, essa criança será amada como poucos são. Nosso, repetiu Rafael, como se testasse o som da palavra. Gosto disso. O procedimento foi agendado para a semana seguinte. Durante esses dias, Rafael apareceu no ateliê todos os dias com desculpas diferentes. Trazia café, perguntava sobre o trabalho dela, simplesmente ficava ali conversando sobre coisas banais. Marina percebia que ele estava nervoso, talvez até arrependido, mas havia algo mais. Uma antecipação doce, como se ambos estivessem prestes a embarcar numa aventura que mudariam suas vidas para sempre. Por que escolheu esse método? Perguntou Marina numa tarde. Você poderia ter se casado com qualquer mulher da sua classe social. Rafael ficou quieto por um longo momento. Porque quando imagino meu filho, imagino alguém com seus olhos castanhos e sua gentileza.
Imagina uma criança que cresce vendo o mundo da forma como você vê, com esperança, com amor, vendo beleza onde outros veem apenas o comum. E se for parecido com você? Espero que tenha seu coração. Na manhã do procedimento, Marina acordou com borboletas no estômago. Não era medo, era a sensação de que estava prestes a cruzar uma linha que não havia volta. Rafael a encontrou na clínica, nervoso, mas tentando esconder. Última chance de desistir, disse ele, mas seus olhos imploravam para que ela não desistisse. Primeira chance de começar, corrigiu Marina. 2 horas depois, caminhando pelo parque próximo à clínica, Marina segurava um papel que confirmava que tudo havia corrido perfeitamente. Em 2 semanas, saberiam se havia funcionado. E agora? Perguntou Rafael. Agora esperamos, respondeu Marina. E tentamos não enlouquecer de ansiedade. Rafael riu, uma risada real, leve, que Marina não ouvia há anos. E naquele momento, ela soube que, independentemente do que o futuro trouxesse, havia tomado a decisão certa. 15 dias depois, o teste confirmou. Marina estava grávida do filho de Rafael Santos. O primeiro trimestre passou numa névoa de enjoos matinais e visitas médicas cuidadosamente coordenadas. Rafael insistia em acompanhar Marina a todas as consultas, e ela percebia como ele memorizava cada palavra do médico, como anotava datas importantes numa agenda que carregava para todos os lados. Você não precisa vir a todas as consultas, disse Marina numa manhã, depois que Rafael apareceu com um termômetro digital e vitaminas especiais que havia pesquisado na internet. Quero vir, respondeu ele simplesmente. A menos que isso a incomode. Marina o observou guardar o termômetro na bolsa dela com cuidado meticuloso. Havia algo tocante na dedicação dele, na forma como havia se transformado num protetor silencioso, sem ser invasivo. Não me incomoda, admitiu. Só não quero que se sinta obrigado. Marina. Rafael parou o que estava fazendo e a olhou diretamente. Isso pode ter começado como um acordo, mas essa criança é real. E você carregando meu filho é a coisa mais importante que está acontecendo na minha vida. As palavras fizeram o coração de Marina acelerar. Havia algo na forma como ele falava sobre a gravidez que ia além de obrigação ou conveniência. Havia uma ternura genuína, uma antecipação que parecia crescer a cada dia. No 4º mês, quando Marina finalmente relaxou o suficiente para acreditar que a gravidez estava progredindo bem, Rafael apareceu com uma proposta diferente. Quero comprar uma casa para você, disse sem preâmbulos. Rafael, já conversamos sobre isso. Tenho meu apartamento, que tem 2 cômodos e fica no 3º andar de um prédio sem elevador. Rafael puxou alguns papéis da pasta. Quero que vejam essas opções. Casas com jardim, quartos espaçosos para a criança, ateliê adequado para seu trabalho. Marina olhou as fotografias que ele espalhara sobre a mesa. Eram casas lindas, em bairros nobres, completamente fora de sua realidade financeira. É demais, Rafael. É o que nosso filho merece. Nosso filho. Marina repetiu as palavras, sentindo como soavam naturais nos lábios. Você continua dizendo isso. Porque é verdade. Rafael se inclinou sobre a mesa. Essa criança vai ter 2 pais que a amam, mesmo que a forma como nos relacionamos seja não convencional. Marina escolheu uma casa na Vila Madalena, perto do seu ateliê, com 3 quartos e um jardim pequeno, mas encantador. Quando se mudaram, Rafael insistiu em ajudar com tudo. Montou móveis, organizou o ateliê maior que havia mandado construir, plantou flores no jardim. Você não precisa fazer tudo isso, disse Marina, observando-o montar o berço que havia escolhido pessoalmente. Quero fazer. Rafael ajustou o último parafuso com precisão. Nunca montei um berço antes. Quero que seja perfeito. Marina se aproximou e tocou a madeira lisa. Está perfeito. Como você sabe? Porque foi feito com amor. Rafael parou o que estava fazendo e a olhou. Havia algo intenso em seus olhos, como se quisesse dizer algo importante, mas não encontrasse as palavras. Marina, O quê? Nada. Ele voltou ao trabalho. Só quero que saiba que você não está sozinha nisso. Mas Marina percebia que havia mais. Nos últimos meses, Rafael havia se tornado uma presença constante, mas respeitosa em sua vida.
Aparecia com frutas frescas, livros sobre gravidez, pequenos presentes para o bebê. Ficava para jantar quando ela convidava, mas sempre ia embora antes que a situação ficasse íntima demais. No 6º mês, durante uma consulta de ultrassom, descobriram que esperavam um menino. Marina viu lágrimas nos olhos de Rafael quando o médico mostrou as imagens na tela. Gabriel, disse Rafael de repente. Quero que ele se chame Gabriel. Por quê? Significa mensageiro de Deus. E ele é como uma mensagem de que, às vezes, o que parece impossível pode se tornar realidade. Marina sentiu lágrimas nos próprios olhos. Gabriel Santos. Gabriel Santos, concordou Rafael. E pela primeira vez desde que se conheciam, ele segurou a mão dela sem nenhuma desculpa ou hesitação. Naquela noite, Marina se deitou na cama nova da casa nova, com as mãos sobre a barriga que crescia, e permitiu-se imaginar que talvez, apenas talvez, esse acordo estivesse se transformando em algo que nunca havia ousado sonhar. Há apenas 3 meses do nascimento de Gabriel, ela finalmente admitiu para si mesma que estava mais apaixonada por Rafael do que nunca. E pelo jeito como ele olhava para ela ultimamente, suspeitava que não estava sozinha nesse sentimento. O 7º mês trouxe o calor do verão paulistano e uma intimidade crescente que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Rafael havia se tornado parte da rotina diária de Marina. Chegava de manhã com o café que ela gostava, trabalhava no laptop enquanto ela costurava, ficava para o jantar que cozinhavam juntos. A cada dia, as linhas do acordo profissional ficavam mais borradas. Você não deveria estar carregando isso, disse Rafael, tirando uma caixa de tecidos das mãos de Marina numa tarde de quinta-feira. Não sou feita de cristal, protestou ela, mas secretamente adorava a atenção. Para mim, é. As palavras escaparam antes que Rafael pudesse censurá-las. Ele corou e se concentrou excessivamente em organizar os tecidos. Marina o observou, sentindo o coração acelerar. Momentos como esse haviam se tornado frequentes, pequenos deslizes que revelavam sentimentos que ambos fingiam não ter. Rafael, começou ela, mas foi interrompida por Gabriel, dando um chute forte. Ele está inquieto hoje, observou Rafael, automaticamente colocando a mão sobre a barriga dela. Era um gesto que havia se tornado natural entre eles, mas que sempre enviava uma corrente elétrica pelo corpo de Marina. Ele sabe que o papai está aqui, brincou ela, e então percebeu o que havia dito. Eu sei o que quis dizer. Rafael deixou a mão onde estava, olhando para ela com intensidade. E gostei. Naquela noite, Rafael ficou mais tarde que o usual. Eles estavam no jardim, Marina numa cadeira confortável, enquanto ele terminava de montar uma mesinha que havia comprado para o quarto do bebê. Posso te fazer uma pergunta? Disse Marina, observando as estrelas. Claro. Você é feliz? Rafael parou de trabalhar. Por que pergunta isso? Porque parece diferente, mais leve. Nos últimos meses você voltou a sorrir de verdade. Rafael largou as ferramentas e se sentou na grama ao lado da cadeira dela. Sabe quando foi a última vez que me senti verdadeiramente feliz antes desses meses? Quando? Naquele dia, anos atrás, quando conversamos atrás das cortinas. Quando você admitiu que me observava. Ele olhou para cima, para as mesmas estrelas que ela contemplava. Por alguns minutos, senti como seria se pudéssemos ser honestos um com o outro. E agora? Agora sinto isso todos os dias. Rafael se virou para olhá-la. Marina, preciso te confessar algo. O coração dela parou. O quê? Isso parou de ser um acordo para mim há muito tempo. Não sei exatamente quando aconteceu. Se foi quando você escolheu o nome Gabriel, ou quando vi você arrumando a casa pensando no bebê, ou quando percebi que acordo para dormir e acordar pensando em como você está se sentindo. Marina mal conseguia respirar. Rafael, deixe-me terminar, por favor. Ele se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Eu te amo, Marina. Não amo a ideia de você, ou a mãe do meu filho, ou a mulher que vai resolver meus problemas familiares. Amo você. A mulher que transforma tecidos em poesia, que vê beleza onde outros veem apenas cotidiano, que está carregando nosso filho com tanta graça e força que às vezes me deixa sem ar.
Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Você ama mesmo? Há 20 anos. Só demorei 20 anos para ter coragem de admitir. Eu também te amo, sussurrou ela. Nunca parei de te amar, nem por um segundo. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Então podemos parar de fingir que isso é apenas um acordo? O que estamos fazendo então? Construindo uma família real, baseada em amor verdadeiro. Quando Rafael a beijou, finalmente, depois de anos de espera e meses de tensão reprimida, Marina sentiu que todas as peças de sua vida finalmente se encaixavam no lugar certo. Gabriel chutou como se aprovasse, e ambos riram contra os lábios um do outro. Nosso filho tem bom timing, murmurou Rafael. Ele vai ter 2 pais que se amam de verdade, respondeu Marina, ainda mal acreditando que era real. Vai ter tudo o que sempre sonhei para uma família, concordou Rafael, beijando-a novamente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Rafael não foi embora. Ficou segurando Marina contra o peito, sentindo Gabriel se mover entre eles, sussurrando planos para o futuro até que o sono os venceu. Quando Marina acordou na manhã seguinte nos braços do homem que amava, grávida do filho deles, soube que algumas histórias realmente têm finais felizes. Apenas demoram um pouco mais para chegar lá. A dor começou numa manhã de terça-feira, 2 semanas antes da data prevista. Marina estava no ateliê, colocando os últimos retoques num vestido de batizado, ironicamente para o filho de uma cliente, quando sentiu a primeira contração. Isso foi, murmurou para si mesma, pousando a mão sobre a barriga. 20 minutos depois, quando a segunda contração chegou, ela soube que Gabriel havia decidido chegar mais cedo. Com as mãos trêmulas, ligou para Rafael. As contrações começaram, disse assim que ele atendeu. Estou chegando, respondeu Rafael imediatamente. Não se mova, não faça nada, só respire. Rafael, ainda podem ser contrações falsas. Não me importa. Estou saindo agora. 15 minutos depois, Rafael chegou em estado de pânico controlado, com a bolsa da maternidade que haviam preparado semanas antes e um rosto que misturava excitação com terror puro. Como você está? As contrações estão regulares? Já chamou o médico? As perguntas saíram numa enxurrada. Respire, papai, brincou Marina, embora ela mesma estivesse nervosa. Doutor, Mendes disse para ir ao hospital quando as contrações estivessem com 5 minutos de intervalo. E estão? Ainda não. As próximas 4 horas se passaram numa mistura de caminhadas pelo jardim, Rafael cronometrando contrações com precisão militar e momentos de pura ansiedade, onde ambos se perguntavam se estavam prontos para se tornar pais. E se eu não souber como ser mãe? Confessou Marina durante uma contração particularmente forte. Então descobriremos juntos, respondeu Rafael segurando a mão dela. E se eu for um pai terrível? Você não vai ser. Vi como você montou o berço dezenas de vezes para ter certeza de que estava perfeito. Vi como lê livros sobre desenvolvimento infantil todas as noites. Gabriel vai ter o melhor pai do mundo. Quando as contrações finalmente se regularizaram, o trajeto para a maternidade foi tenso. Rafael dirigia com cuidado excessivo, parando em todos os semáforos amarelos, enquanto Marina respirava através das ondas de dor que se intensificavam. Estou com medo, admitiu ela quando chegaram ao hospital. Do quê? De que depois que Gabriel nascer, você perceba que isso tudo foi apenas por causa da gravidez. Que o que sente por mim não é real. Rafael parou o carro no estacionamento e se virou para ela. Marina Santos, eu te amo desde que você tinha 8 anos e eu era jovem demais para entender o que significava. Te amo grávida, te amaria se não estivesse grávida, e vou te amar quando formos velhos e Gabriel tiver seus próprios filhos. Essa criança não criou meu amor por você, apenas me deu coragem para admitir. 12 horas depois, após um trabalho de parto longo e exaustivo, que testou os limites físicos e emocionais de Marina, Gabriel finalmente chegou através de uma cesárea de emergência. Rafael estava na sala cirúrgica, vestido de azul segurando a mão de Marina, quando ouviram o primeiro choro do filho. Ele está bem? Perguntou Marina, ainda tonta da anestesia. Ele é perfeito, respondeu o médico, colocando Gabriel nos braços de Rafael.
Marina nunca esqueceria a expressão no rosto de Rafael naquele momento. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, enquanto olhava para o pequeno ser humano em seus braços, cabelos escuros como os dele, mas com os olhos grandes e expressivos que prometiam herdar a doçura da mãe. "Oi, Gabriel", sussurrou Rafael com voz embargada. "Eu sou seu papai, e essa mulher incrível ali é sua mãe. Você tem sorte, pequeno. Tem a mãe mais forte e amorosa do mundo." Quando colocaram Gabriel nos braços de Marina, ela sentiu seu mundo se reconfigurar completamente. Aquele pequeno rosto, aqueles dedinhos que se fechavam automaticamente ao redor do seu indicador, aquela respiração suave, era seu filho, deles. "Ele parece com você", disse Marina, olhando para Rafael. "Tem seus olhos", respondeu Rafael, sentando-se ao lado da cama. "E espero que tenha seu coração." "Nosso Gabriel", murmurou Marina, mal acreditando que era real. "Nossa família", corrigiu Rafael, beijando a testa dela e depois a cabecinha de Gabriel. Naquela primeira noite no hospital, com Gabriel dormindo no berço ao lado da cama e Rafael numa poltrona que se recusara a deixar, Marina finalmente entendeu o que significava felicidade completa. Não era apenas ter o homem que amava ou o filho que sempre desejara. Era a certeza de que haviam construído algo sólido, real e eterno. "Marina", disse Rafael na penumbra do quarto. Obrigado." "Por quê?" "Por me dar não apenas um herdeiro, mas uma razão para acreditar em finais felizes." Marina sorriu, observando Gabriel dormir pacificamente. "Obrigada a você." "Por quê?" "Por me ensinar que vale a pena esperar pelo amor verdadeiro." Os primeiros meses com Gabriel foram uma mistura caótica de noites mal dormidas, descobertas diárias e momentos de pura felicidade que deixavam Marina e Rafael em estado de graça constante. Rafael havia praticamente se mudado para a casa de Marina, chegando de manhã cedo e saindo apenas quando absolutamente necessário. "Você não precisa ficar aqui todos os dias", disse Marina numa manhã, observando Rafael preparar a mamadeira com precisão científica enquanto ela amamentava Gabriel. "Quero ficar", respondeu ele, testando a temperatura do leite no pulso. "A menos que esteja atrapalhando." Marina riu. "Rafael, você troca fraldas melhor que eu, não dorme se Gabriel faz o menor ruído e já memorizou todos os horários dele. Se isso é atrapalhar, por favor, continue atrapalhando." "Ele é meu filho", disse Rafael simplesmente, como se isso explicasse tudo. E realmente explicava. Marina observava fascinada como Rafael havia se transformado em pai com uma naturalidade que ela não esperava. Ele falava com Gabriel durante as trocas de fralda, cantarolava músicas inventadas durante os banhos e havia uma paciência infinita que Marina jamais imaginara existir naquele homem que conhecera como um jovem de 16 anos. "Algum arrependimento?" perguntou Marina numa tarde, quando Gabriel finalmente dormiu depois de 2 horas chorando sem motivo aparente. "Sobre o quê?" "Sobre ter aceitado esse acordo maluco com uma costureira que você conhece há 20 anos. Rafael se sentou ao lado dela no sofá, puxando-a para perto. "Meu único arrependimento é ter demorado tanto para entender que não era um acordo. Era destino." "Você acredita em destino?" "Acredito que algumas pessoas são feitas uma para a outra e que o universo conspira para juntá-las, mesmo quando elas são jovens demais ou estúpidas demais para perceber." Marina se aconchegou contra o peito dele. "E se sua família não aceitar isso? Uma costureira, um bebê fora do casamento? Então eles vão ter que escolher entre aceitar a família que construí ou perder o filho que criaram." A voz de Rafael era firme. "Marina, eu passei anos vivendo para agradar expectativas alheias. Casei com quem esperavam, vivi onde esperavam, segui o caminho que traçaram para mim, e nunca fui verdadeiramente feliz. E agora? Agora acordo todos os dias ao lado da mulher que amo, com o nosso filho no quarto ao lado numa casa que não é um museu, mas um lar. Se isso não é felicidade, não sei o que é." Marina levantou a cabeça para olhá-lo. "Rafael Santos, você tem certeza de que quer isso? Uma vida simples com uma mulher que não tem título de nobreza nem conta bancária nos Cayman?" "Marina Santos", respondeu ele, brincando com o sobrenome. "Eu quero isso mais do que jamais quis qualquer coisa na vida." "Santos", Marina riu.
Já estamos casados na sua cabeça, na minha cabeça, no meu coração, e se você aceitar oficialmente também. O coração de Marina parou. Você está me pedindo em casamento? Estou dizendo que quero passar o resto da vida construindo sonhos com você. Se isso inclui papéis assinados, ótimo. Se não, também ótimo. O que importa é a promessa. Que promessa? Rafael se levantou e se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. A promessa de que você nunca mais vai precisar se esconder atrás de cortinas para me observar, porque vou estar bem aqui ao seu lado. A promessa de que nosso filho vai crescer, vendo o que é amor verdadeiro todos os dias. A promessa de que vou te amar nos dias fáceis e nos difíceis, quando você estiver feliz e quando estiver frustrada, quando Gabriel for um bebê adorável e quando for um adolescente impossível. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Você tem certeza? Tenho certeza há 20 anos. Só demorei para ter coragem. Então sim, sussurrou ela. Sim para tudo. Para a vida, para a família, para o amor que vale a pena esperar. Gabriel escolheu aquele momento exato para acordar e começar a chorar, como se quisesse participar da celebração. Rafael e Marina riram, e ele foi buscar o filho, enquanto ela secava as lágrimas. Acho que ele aprova, disse Rafael voltando com Gabriel no colo. Acho que nossa família está completa, respondeu Marina, abraçando os 2 homens de sua vida. Mas o destino ainda tinha algumas surpresas reservadas para eles, e a maior estava prestes a mudar tudo mais uma vez. Gabriel estava com 8 meses, quando Rafael finalmente decidiu que era hora de apresentar oficialmente sua nova família aos Santos. O almoço mensal na mansão havia se tornado uma tradição familiar que ele vinha evitando desde o nascimento do filho, mas sabia que não podia adiar para sempre. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Perguntou Marina, arrumando Gabriel numa roupa especialmente escolhida para a ocasião. Talvez seja cedo demais. É agora ou nunca, respondeu Rafael, ajustando a gravata com nervosismo visível. Eles sabem que Gabriel existe. É hora de conhecerem a mulher extraordinária que é mãe dele. A mansão Santos parecia ainda mais imponente quando Marina entrou carregando Gabriel no colo. Eram 4 gerações reunidas. Os avós de Rafael, seus pais, ele próprio e agora Gabriel, representando a 5ª geração da família. Família, disse Rafael, respirando fundo. Quero apresentar Marina e Gabriel. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina sentia todos os olhos sobre ela, avaliando cada detalhe. Seu vestido simples, mas elegante, a forma como segurava Gabriel, a postura digna, apesar do nervosismo óbvio. Então essa é a mãe, disse a avó de Rafael finalmente. Uma senhora de 80 anos com olhos penetrantes. Venha cá, menina. Deixe-me ver meu bisneto. Marina se aproximou cuidadosamente, estendendo Gabriel para os braços da matriarca da família. A senhora o segurou com experiência, estudando o rostinho com atenção. Tem os olhos dos santos, declarou, e o queixo também. Mas há algo mais. Uma doçura que não vem da nossa linhagem. Vem da mãe, disse Rafael firmemente. Durante o almoço, Marina foi submetida a um interrogatório disfarçado de conversa educada. Perguntaram sobre sua família, sua educação, seu trabalho. Ela respondeu com honestidade e dignidade, sem tentar impressionar ou fingir ser algo que não era. Então você é costureira, observou a mãe de Rafael, Dona Helena, com um tom que claramente não era elogio. Estilista, corrigiu Rafael. Marina tem seu próprio ateliê e uma clientela muito respeitada. Trabalho com as mãos, disse Marina simplesmente. Sempre trabalhei. Aprendi que o valor de uma pessoa não está no que ela herda, mas no que constrói. Dona Helena arqueou uma sobrancelha. Uma filosofia interessante. É a filosofia que ensinarei ao meu filho, respondeu Marina, sem se intimidar. O momento mais tenso chegou quando o pai de Rafael, seu Antônio, questionou diretamente os planos do casal. Rafael, você pretende se casar com essa moça? Pretendo, respondeu Rafael, e espero ter a bênção da família, mas se não tiver, seguirei em frente mesmo assim. É assim que fala com seu pai? A voz de seu Antônio subiu um tom. É assim que fala um homem que finalmente encontrou onde pertence, replicou Rafael, levantando-se. Passei 35 anos tentando ser o filho que vocês queriam. Casei com quem aprovaram, vivi onde sugeriram, segui cada expectativa.
E nunca fui feliz de verdade. Rafael, começou Dona Helena. Não, interrompeu ele. Agora tenho uma família que escolhi, não que me foi imposta. Tenho uma mulher que me ama pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Tenho um filho que vai crescer sabendo que o amor verdadeiro existe, mesmo quando parece impossível. Gabriel, como se sentisse a tensão, começou a chorar. Marina se levantou para pegá-lo, mas a avó de Rafael a deteve. Deixe-me acalmá-lo, disse a senhora, embalando Gabriel com movimentos experientes. Para surpresa de todos, o bebê se acalmou imediatamente, olhando para a bisavó com curiosidade. Ele confia em você, observou Marina. Crianças sentem a verdade, respondeu a avó olhando diretamente para Marina. E a verdade é que esse menino foi feito com amor. Posso ver nos olhos de vocês dois. O silêncio que se seguiu foi diferente, menos hostil, mais pensativo. Dona Marina, disse seu Antônio finalmente, o que meu filho representa para a senhora? Marina respirou fundo. Era a pergunta que havia esperado a tarde toda, e sabia que sua resposta definiria tudo. Seu filho representa a prova de que vale a pena acreditar em impossíveis. Representa 20 anos de amor silencioso que se transformou na família mais bonita que já vi. Representa a certeza de que quando duas pessoas se amam de verdade, podem construir algo maior do que a soma de suas partes. E Gabriel? Gabriel é a continuação de uma história de amor que começou quando eu tinha 8 anos e Rafael 16. É a prova de que algumas coisas estão destinadas a acontecer, mesmo quando demoram anos para se realizar. A avó de Rafael sorriu pela primeira vez na tarde. Bem-vindos à família, minha querida. Pelo que vejo, meu bisneto teve sorte. Quando saíram da mansão 3 horas depois, Marina sabia que haviam passado no teste mais importante de suas vidas. Não porque a família Santos os havia aceito, embora isso tivesse acontecido, mas porque Rafael havia defendido publicamente a família que escolhera construir com ela. Como se sente? Perguntou Rafael no carro. Como se finalmente pudesse respirar, respondeu Marina. Cá é você. Como se tivesse acabado de apresentar as 2 coisas mais importantes da minha vida para o resto do mundo. Gabriel dormia tranquilo no banco traseiro, alheio ao fato de que acabara de ganhar uma família estendida que o amaria pelo resto da vida. 3 anos se passaram como um sonho acordado. Gabriel agora corria pelo jardim da casa que havia se tornado o verdadeiro lar dos Santos. Não a mansão fria e formal, mas a casa simples e acolhedora onde o amor havia finalmente encontrado seu lugar. Marina e Rafael Santos. Marina testou o som do nome completo pela 1000ª vez, observando o convite de casamento que haviam finalmente enviado depois de 2 anos de compromisso oficial. Ainda soa estranho? Perguntou Rafael, aparecendo na porta do ateliê que agora empregava mais de 20 pessoas e havia se tornado referência em alta costura na cidade. Soa perfeito, respondeu ela, levantando-se para beijá-lo. Soa como inevitável. Papai! Mamãe! Gabriel entrou correndo, interrompendo o momento romântico com a energia típica de uma criança de 4 anos e meio. A vovó Rosa disse que hoje vamos ver onde vocês vão se casar. Rafael levantou o filho no colo. Isso mesmo, campeão. Quer ver onde papai e mamãe vão prometer amar um ao outro para sempre? Vocês já não se amam para sempre? Perguntou Gabriel com a lógica implacável das crianças. Marina riu. Já amamos sim, mas queremos que todos saibam. Até eu? Especialmente você, disse Rafael, porque você é a parte mais importante dessa história. O casamento seria no jardim entre as 2 casas, a mansão Santos e a casa de Marina, simbolicamente unindo os 2 mundos que haviam se tornado um. Marina havia desenhado seu próprio vestido, uma criação que contava a história deles através de bordados delicados, pequenas cortinas representando onde tudo começou, agulhas e linhas simbolizando sua profissão, e estrelas lembrando a noite em que se declararam. Está nervosa? Perguntou Rosa, ajudando a filha com os últimos ajustes do vestido na manhã do casamento. Não, respondeu Marina com sinceridade. Estou em paz. Depois de 25 anos esperando por esse momento, não há mais nervosismo, só gratidão. Ele é um bom homem, disse Rosa com lágrimas nos olhos.
E vocês construíram uma família linda. Construímos mesmo, concordou Marina, olhando pela janela onde Rafael brincava com Gabriel enquanto aguardava a cerimônia. A celebração reuniu mais de 200 pessoas, desde as famílias tradicionais dos jardins até as costureiras do ateliê de Marina, criando uma mistura social que apenas o amor verdadeiro poderia harmonizar. Gabriel foi o porta-aliança oficial, levando sua responsabilidade com seriedade adorável. Quando o padre perguntou se havia impedimentos para o casamento, ele levantou a mãozinha e disse: "Eu tenho uma coisa para falar." O jardim inteiro riu enquanto Gabriel, com toda a solenidade, declarou: "Meu papai e minha mãe já se amam muito, então pode casar eles logo." "Sabedoria das crianças", murmurou o padre sorrindo. Quando finalmente trocaram os votos que haviam escrito pessoalmente, Marina e Rafael falaram, não apenas de amor, mas de persistência, de acreditar em impossíveis, de construir famílias baseadas em escolha em vez de convenção. "Marina", disse Rafael, segurando as mãos dela diante de todos que amavam, "você me ensinou que amar vale a pena, mesmo quando parece impossível, que esperança é mais forte que convenção social, que uma família construída com amor é mais forte que qualquer família construída com obrigação." "Rafael", respondeu Marina, com lágrimas de felicidade nos olhos, "você me ensinou que alguns sonhos valem a pena esperar a vida inteira, que amor verdadeiro encontra sempre um caminho, que às vezes o que parece um fim é apenas um novo começo." Quando o padre os declarou marido e mulher, Gabriel pulou da cadeira gritando: "Agora somos uma família de verdade." "Sempre fomos", disse Rafael, beijando Marina enquanto o jardim explodia em aplausos. A festa durou até de madrugada, mas o momento mais especial veio quando os três estavam sozinhos, finalmente, no jardim vazio decorado com luzes que piscavam como estrelas. "Senhora Santos", disse Rafael dançando com Marina enquanto Gabriel dormia nos braços dele. "Senhor Santos", respondeu ela sorrindo. "Algum arrependimento?" "Apenas um", disse Marina, fingindo seriedade. "Qual?" "Deveria ter me declarado quando tinha 8 anos. Teríamos economizado 20 anos. Rafael riu. "Mas então nossa história não seria tão especial." "Verdade. Algumas histórias precisam de tempo para amadurecer." "Como bom vinho", concordou Rafael. "Como amor verdadeiro", corrigiu Marina. Quando finalmente entraram em casa, sua casa de sua família, construída com amor e paciência, Marina olhou para trás uma última vez. O jardim onde haviam se casado, as duas casas agora unidas simbolicamente, o lugar onde uma menina de 8 anos havia se apaixonado e onde uma mulher de 33 finalmente realizara seu sonho mais impossível. "O que está pensando?", perguntou Rafael, colocando Gabriel na cama. "Que valeu a pena. Cada ano de espera, cada lágrima, cada momento em que pensei que era impossível, valeu a pena para chegar até aqui. E agora?" Marina sorriu, abraçando o marido e olhando para o filho que dormia tranquilo. "Agora vivemos felizes para sempre." "De verdade? Para sempre mesmo?" "Para sempre e um dia." "Por que um dia a mais?" "Porque algumas histórias de amor são tão bonitas que merecem durar além da eternidade." Rafael beijou-a novamente. E Marina soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas a certeza de que milagres acontecem para quem acredita neles tempo suficiente. Gabriel respirava suavemente no quarto ao lado, sonhando talvez com aventuras futuras, sem saber que era o resultado do maior milagre de todos, o amor que sempre encontra um caminho, mesmo quando esse caminho demora 25 anos para ser percorrido.